Gostava, em primeiro lugar, de agradecer o convite que foi feito ao projeto Mais Emprego. É um projeto que é apoiado pela União Europeia e é gerido pelo Instituto Camões, portanto é um projeto da cooperação portuguesa. Além de estar aqui a representar a cooperação portuguesa de alguma forma, estou também a representar o género feminino, não é? No início comentava aqui com o meu amigo João que sou efetivamente a única mulher neste painel e, portanto, é qualquer coisa que tem que ser corrigida nos próximos eventos, Dr. João Gomes. Bom, então, eu penso que fui convidada para este painel para apresentar um caso, que é o caso do projeto Mais Emprego, que começou apenas no ano passado, portanto, não tem sequer um ano de execução, está em execução em Moçambique desde 1 de agosto de 2021, mas que tem algumas características que eu penso que podem ser interessantes para o tema e para a problemática que estamos aqui a analisar hoje. Começava muito rapidamente com alguns pontos de partida ou algumas constatações que reforçam aquilo que os meus antecessores disseram. Bom, primeiro que tudo, como foi dito também pelo professor que interviu antes de mim, a industrialização e a transformação estrutural associada são um motor de crescimento da economia e uma grande fonte também de geração de emprego. Isto é uma realidade universal, ok? Portanto, se estudar em qualquer país em que os índices de produção e desenvolvimento industrial são elevados, esta é uma constatação incontestável, digamos assim. A industrialização acelera e sustenta a taxa geral de crescimento da economia, implica um maior valor agregado por trabalhador, e já vamos ver aqui algumas estatísticas, ou seja, maior produtividade, em princípio, e o crescimento de outros setores, sobretudo a agricultura. Também o professor que me antecedeu falou um pouco desta articulação sinergética e virtuosa, digamos assim, que pode ser feita, por exemplo, entre a agricultura e o processo de industrialização. Portanto, existe uma relação causal positiva que está estudada em muitos países entre o processo de industrialização e o processo de crescimento por arrastamento noutros setores da atividade económica, ok? Portanto, isto é também um efeito positivo muito importante da industrialização crescente de vários países. Por outro lado, o crescimento das exportações, de que, por exemplo, o João Gomes falou, proporcionada pela industrialização, gera crescimento da produção industrial, não é? Exportamos, quanto mais exportamos, mais produzimos, que gera crescimento da produtividade na indústria. Se temos que produzir mais, temos que aumentar os nossos níveis de produção e a produtividade por indivíduo, digamos assim, que gera redução dos preços dos produtos, não é? Que são vendidos, que por sua vez aumenta a competitividade. Portanto, a industrialização tem este caráter, digamos assim, de círculo virtuoso que eu gostava de acentuar. Bom, eu agora, como se costuma dizer, como uma imagem vale mais que 1000 palavras, trago aqui três mapas. Eles são os dados mais recentes que eu consegui encontrar a nível mundial relativamente à percentagem de população ativa que trabalha na agricultura, este mapa. A seguir vou apresentar um mapa comparativo muito similar relativo à percentagem de população ativa que trabalha na indústria. São dados de 2019, portanto, bastante recentes. E eu gostava de perguntar à plateia que constatação, desde já, ou que observações desde já imediatas vos surgem da observação deste mapa. Relativamente à população mundial, isto é a distribuição da população mundial ativa, ok? Que trabalha na agricultura. Imaginem que estão numa sala de aula. Isto é uma pergunta de um professor. Qual é que é a primeira observação? Onde é que está a maioria da população ativa a trabalhar na agricultura? Sim, diz. Podes-te apresentar já agora, dizer o teu nome? Muito bem, acho que isto é uma constatação básica, certo? Ok? África é, ainda em 2019, e apesar de toda aquela evolução histórica, não é? Desde a primeira Revolução Industrial, que referiu o professor, ainda é o continente em que a maior parte da população ativa, e quando eu digo a maior parte, é mesmo a maior parte, estou a falar de mais de 60%
da sua população ativa trabalha ainda no setor agrícola. Ok? Depois temos ali ainda alguns países, não é? Não sei se os conseguem identificar. Na Europa, como vê, não é? A Europa lá em cima e a Rússia, que nos preocupa bastante agora, tem uma população bastante menos, uma população ativa, isto é importante, bastante menos ocupada no setor agrícola. Temos ali, curiosamente, a Ucrânia, não é? Um bocadinho mais escuro, não sei se consigo identificar ali. Por isso, este problema enorme que se está agora a colocar, é uma pequena observação, enorme que se está a colocar agora por causa do abastecimento dos cereais à Ucrânia, a todo o mundo, não é? Precisamente porque a Ucrânia, como veem ali, aquele país que está um bocadinho mais escuro lá em cima. Bom, este é o mapa oposto, não é? Ou seja, a população ativa, empregada, com percentagem do total do emprego em 2019, no setor industrial. E, portanto, como veem, obviamente, há aqui um contraste, não é? Preto e branco. Onde é que está a maioria da população ativa em emprego na indústria? Nos países desenvolvidos, não é? Claramente. Nos países desenvolvidos. Sobretudo ali, não é? Na Europa, volto a repetir. Portugal, felizmente, também está ali com azul relativamente escuro, depois nos Estados Unidos, mas, portanto, há aqui claramente um padrão, não é? Há aqui claramente um padrão. E volto a repetir, imagens confirmam as ideias, não é, que nós temos e aquilo que tudo que foi dito. Portanto, realmente, industrialização e desenvolvimento andam de braço dado, ok? Isto é uma constatação que todos podemos fazer. Bom, isto é um mapa que demonstra aquilo que também, por exemplo, foi referido pelo meu colega da cooperação japonesa, é que podemos estar a falar, por exemplo, de agricultura, mas de uma agricultura em que o valor acrescentado por trabalhador ou o valor acrescentado por produto é bastante elevado. Ou seja, em que há valor acrescentado que é introduzido aos produtos. É muito fácil constatar, por exemplo, ali na Avenida Júlio de Nyerere, onde eu moro, que há ali uma série de jovens que vendem aqueles pacotes de castanha de caju, não é? E que eu compro, por exemplo, por 500 meticais. Se for ao supermercado local, que é ali mesmo ao lado, e for comprar um pacote de caju que é importado, por exemplo, da Alemanha, eu pago 800 meticais. Ok? Portanto, o produto é o mesmo, é castanha de caju. Provavelmente o vosso até tem mais qualidade, mas qual é que é a diferença? Não há valor acrescentado, não é? E eu penso que é um pouco isto que a cooperação japonesa está a tentar fazer, por exemplo, com o exemplo do arroz. É preciso acrescentar valor. E o que se passa aqui neste mapa é juntar outra constatação àquela que já foi feita anteriormente. É que África, agricultura, ok? A maioria da população ativa emprega na agricultura e o valor acrescentado é extremamente baixo, ok? É extremamente baixo. E, portanto, claramente, eu acho que é para isso que aqui estamos, é preciso acelerar o processo de industrialização. Em Moçambique, não vou aqui também, ainda por cima o mapa não se vê muito bem, isto é uma decomposição do PIB moçambicano por setores de atividade económica, isto são dados muito recentes do Instituto Nacional de Estatística, portanto, de 2020, penso eu, e é possível verificar que o setor, é logo o primeiro, o setor da agricultura, produção animal, caça, silvicultura e pesca contribui em 2021 praticamente, portanto, contribuía com 166 milhões de meticais para um produto interno bruto, que eu acho que está aqui, 683, mais ou menos. Ou seja, contribui com o triplo ou mais da contribuição da manufatura do setor industrial para o produto interno bruto. Portanto, há realmente aqui um peso, não vou dizer excessivo, mas há realmente um peso extremamente relevante destes setores na composição do PIB moçambicano. Eu peço desculpa, este quadro não está muito visível, mas eu penso que depois esta apresentação vai ser distribuída a todos os participantes. O que é que se passa também do ponto de vista da distribuição da população moçambicana, e aqui temos a distribuição por província,
pelos vários setores da atividade económica, naturalmente a mesma, não é? Portanto, 73%, isto são dados de 2020, ok? 73,6% da população moçambicana em 2020 ainda trabalhava no setor agrícola. Devo dizer que, de qualquer forma, houve uma evolução positiva nos últimos 5 anos. Há 5 anos atrás, esta percentagem ultrapassava os 80%. No setor, por exemplo, da indústria, não é? Manufatureira, isso estamos a falar, este setor empregava apenas 3,2% da população moçambicana. Portanto, é uma análise interessante também, que se podia fazer, eu não vou detalhar, relativamente ao nível de escolaridade, ok? Portanto, o tal círculo vicioso que existe é que quem tem menos escolaridade trabalha na agricultura, ok? E, portanto, é o setor, efetivamente, onde, neste ano, 89% da população moçambicana que não tinha nenhum nível de escolaridade estava empregada. Daí a importância do capital humano e da qualificação, não é? Portanto, isto é um círculo vicioso. Não temos capital humano devidamente qualificado, não se desenvolve a indústria, não há exigência, ou não há tanta exigência de qualificação da população. Portanto, há aqui também, volto a repetir, um círculo vicioso. Há bocado não detalhei, mas há também uma relação direta, muito visível, entre o peso da agricultura e a receita média mensal per capita e por agregado familiar em Moçambique. Ou seja, são também os distritos com maior peso do setor agrícola que têm um menor rendimento per capita. Ok? Portanto, mais um argumento para apostarmos claramente na industrialização do país. Talvez com exceção, talvez não é mesmo, com uma exceção que seria muito interessante estudar, que tem a ver com a Niassa, precisamente. Ou seja, a Niassa, a província do Niassa é a segunda ou a terceira província com maior peso do setor agrícola e, no entanto, surge aqui, por exemplo, à frente de Cabo Delgado e Nampula. Portanto, é um caso interessante de estudo. A macrocefalia, não é? De Maputo província e da Maputo cidade, também aqui espelhado. Já falámos também aqui da questão de perceber onde é que é possível desenvolver a indústria em Moçambique. Há aqui claramente um problema, enfim, em Moçambique, que é constatável a diversos níveis da macrocefalia excessiva de Maputo, não é? E, efetivamente, Maputo é tudo, não é? Como se costuma dizer em português, Maputo é o país e o resto é um bocadinho paisagem. E, portanto, é possível, é necessário mudar também este panorama. Mesmo em termos de rendimento per capita, não é? Isto é muito visível. Bom, passando agora, então, muito rapidamente à questão do projeto que eu coordeno. Eu penso, volto a repetir, que fui aqui convidada porque, de alguma forma, pode ser um projeto que pode ser considerado um caso de sucesso, ou pelo menos uma boa prática, para responder a esta questão, que é como criar emprego facilitando a industrialização e valorizando o conteúdo local. Portanto, isto é um projeto, como eu disse, que é apoiado pela União Europeia, foi iniciado no ano passado, e os pressupostos do projeto são estes. Temos uma indústria, que é a indústria do gás natural, não é? Que é supostamente um motor de desenvolvimento nacional, que se irá instalar em Cabo Delgado. Teve algumas vicissitudes, mas, enfim, felizmente, neste momento, o processo está a ser retomado. Os megaprojetos, esperemos bem, já no próximo ano, voltarão novamente a Cabo Delgado. Mas há um problema, claro, em Cabo Delgado, não é? Portanto, estes projetos precisam de mão de obra qualificada. O João colocou-me este desafio de dizer como é que se pode substituir a importação de mão de obra. E é isso que nós vimos, não é? Estas empresas, estes projetos, a Eni, a Total, a nossa Galp portuguesa, o que é que faz? Traz os seus quadros mais especializados do estrangeiro. Não é? Normalmente não os recruta aqui em Moçambique, porque não há. Não há. E, portanto,
estamos a falar aqui não só da indústria do gás natural, mas de toda a cadeia de valor. O projeto funciona na mesma lógica que foi referida pelo representante da cooperação japonesa, é a lógica da cadeia de valor da indústria do gás natural. Portanto, estamos a falar aqui de uma série de setores que passam pela construção civil, pela agricultura, pelas pescas, pelo agroprocessamento, portanto, tudo aquilo que contribui para que os megaprojetos se instalem e possam funcionar, ok? Portanto, é para isto que o projeto responde, é a tal cadeia de valor. Portanto, há aqui um problema, é preciso pedreiros, é preciso canalizadores, mas é preciso também engenheiros, é preciso técnicos de qualidade, é preciso técnicos do ambiente, é preciso pessoas que produzam ovos, que produzam hortícolas, não é? Portanto, há uma série de atividades que integram esta cadeia de valor e para que isto aconteça é preciso que haja pessoal qualificado, não é? É preciso que haja moçambicanos que consigam fornecer estes valores. E o que é que se passava? Cabo Delgado, ainda há pouco vimos, e isto continua a ser verdade, é uma província muito configurada por aquilo que nós chamamos de subemprego, não é? Emprego pouco qualificado, emprego claramente que aposta, nem digo em micro e pequenas empresas, mas no autoemprego informal, na informalidade. Mais de 80% das empresas de Cabo Delgado são informais e sustentado no ramo da agricultura, pesca e silvicultura. Portanto, há um desafio muito importante em termos de qualificação de outro tipo de mão de obra. Portanto, vou passar aqui mesmo aos 3 bullet points. O que é necessário então? Bom, é necessário então perceber quais é que são as cadeias de valor ou quais é que são os setores com maior potencial de emprego, onde é que há maior déficit de recursos humanos e de mão de obra, e quais é que são as micro e pequenas empresas que claramente podem ser moçambicanas, que podem ser subcontratadas pelos megaprojetos, ok? Porque é isto que cria emprego e é isto que cria valor. Obviamente que uma Total e uma Eni têm uma série de empresas subcontratadas para diversos processos, desde os processos produtivos propriamente ditos até à questão, por exemplo, do fornecimento dos alimentos, à construção das casas para os funcionários, à logística, ao transporte. Portanto, há uma série de atividades que eles precisam de colmatar com pessoal qualificado. E, portanto, o que é que nós fizemos foi identificar estas empresas, ainda estamos neste processo, identificar estas empresas e certificar estas empresas. Estas empresas precisam ser certificadas internacionalmente para poderem ser subcontratadas pelos megaprojetos. Depois, para além deste investimento nas micro e pequenas empresas de Cabo Delgado, que corresponde ao resultado 1 do projeto, temos então mais outros 2 resultados. O segundo que tem a ver com a orientação e qualificação da mão de obra jovem local para os empregos emergentes. O que é que eu digo aqui empregos emergentes? Porque é preciso orientar os jovens, é preciso dar-lhes a conhecer as novas profissões. Por exemplo, se eu estou a falar de um técnico de qualidade ou de um técnico de ambiente, não é? Os jovens não sabem o que é isto, é um técnico de processamento de gás natural. E, portanto, primeiro que tudo é preciso dar a conhecer estas novas profissões, estas novas oportunidades que estão a ser criadas, orientar os jovens para estes cursos e depois qualificá-los, não é, devidamente. Por último, temos um resultado que visa a criação de emprego e o autoemprego. Como é que isto é feito? Através da promoção de pequenas experiências de trabalho, de estágios nas empresas, mas também no apoio à criação do próprio emprego e também no apoio à criação de cooperativas jovens. Este é um projeto piloto que nós temos, que vamos iniciar este ano, que é o apoio a esta ideia de cooperativismo, de associação entre jovens. Portanto, os objetivos do projeto estão aqui, vou passar à frente. Parcerias, muitas. Ainda aqui hoje falámos várias vezes da questão da cooperação empresarial e da cooperação entre o público e o privado. Como é que nós funcionamos? Efetivamente em parceria. Não temos nenhum parceiro que faça as coisas sozinhos, ok? Portanto, temos uma série de parceiros. Temos o Instituto Nacional de Emprego, o nosso principal parceiro. Estamos a falar de mais emprego para os jovens, ok? Temos o Instituto de Formação Profissional e Estudos Laborais de Alberto Cassim, que é o conhecido por IFPELAC, que devem conhecer. Temos o Instituto Industrial e Comercial de Pemba e Marte e Cipriano, lá em cima. Depois, a CTA. A CTA é aqui o nosso grande parceiro representante do setor privado. A CTA não desenvolve nenhuma atividade no projeto sozinha. Portanto, ela traz a componente do privado para esta parceria público-privada, que é indispensável para o projeto. Temos depois a Universidade do Lúrio. Eu vou falar muito rapidamente do que estamos a fazer com a Universidade do Lúrio, porque eu acho que é um caso que pode ser muito interessante aqui para o ISCTEM. E depois temos 3 parceiros portugueses. Os parceiros portugueses, primeiro porque somos cooperação portuguesa, os parceiros portugueses introduzem valor acrescentado no projeto. Ou seja, eles fazem parcerias com os parceiros moçambicanos
disseminam boas experiências, fazem formação de formadores, potenciam visitas de estudo, promoção de eventos em conjunto, portanto, eles introduzem valor nos parceiros moçambicanos. Portanto, temos aqui 3 resultados, vou passar um pouco à frente disto. Portanto, gostava só de destacar aqui a questão da abordagem do Mais Emprego. É uma abordagem logística, portanto, não temos o resultado sozinho. Resultado 1, micro e pequenas empresas. Resultado 2, qualificação de jovens. Resultado 3, apoio à criação do próprio emprego. Tudo isto funciona assim, ok? As micro e pequenas empresas que são certificadas têm obrigatoriamente que fornecer estágios para os jovens. Os jovens que fazem pequenas experiências de trabalho e frequentam os estágios são apoiados por nós depois no apoio à criação de emprego. Portanto, a abordagem holística. Envolvimento e apropriação pelos parceiros nacionais. Eu costumo dizer, nós não fazemos nada. Os nossos parceiros apresentam os seus planos de atividade e os seus orçamentos, nós transferimos dinheiro para o lado de lá e depois só acompanhamos e avaliamos. Privilegia-se a capacitação, o coaching, a mentoria dos parceiros moçambicanos através dos parceiros portugueses, gestão do conhecimento, é por isso também que nós estamos aqui, temos uma plataforma de gestão do conhecimento em que tentamos reter, absorver e dar objetividade àquilo que vamos aprendendo ao longo do projeto, promoção da equidade de género, em áreas técnicas em que formamos mulheres, e já o gráfico a seguir não se vê muito bem, peço desculpa, mas volto a dizer, vocês vão ter a apresentação. O ano passado formámos 340 jovens em áreas muito diversas, que vão desde, por exemplo, a construção civil até a área da qualidade, a área da higiene e segurança no trabalho. Temos uma parceria com a HQM este ano em que vamos começar a formar jovens na área da agricultura, apicultura, estou mesmo a terminar. Portanto, só dizer, destes 300 e tal jovens que já formámos, 42% eram jovens mulheres em áreas técnicas, como, por exemplo, soldadura, eletricidade industrial, higiene e segurança no trabalho. Bom, tenho aqui algumas imagens, não vou passar, de algumas das formações e dos nossos parceiros. Vou só reter aqui esta que é da Universidade de Lúrio. O que é que nós estamos a fazer com a Universidade de Lúrio e com isto eu acabo? A Universidade de Lúrio tem um papel importantíssimo neste projeto. A Universidade de Lúrio está a criar um centro de excelência e de pesquisa na indústria do gás natural, petróleo e gás natural. Porquê? Precisamente porque tentámos associar, não é, o sistema científico e tecnológico. Só há criação de emprego se o sistema de emprego, jovens e o próprio território for alimentado. E, portanto, estabelecemos uma parceria entre a Universidade de Lúrio e o Instituto Superior Técnico, que certamente o nosso colega conhecerá, porque o Instituto Superior Técnico é a maior faculdade de engenharia de Portugal, tem um centro de pesquisa e investigação em gás natural e petróleo, e esse centro está a fazer o coaching a este centro da Unilúrio. Criámos também uma parceria com a Galp, com a nossa empresa, penso que conhecem a Galp, não é? Toda a gente conhece pelo menos dos postos de abastecimento de gasolina aí pelo país. A Galp vai ser também parceira deste centro, portanto associamos também o setor privado a este centro que está a começar, é embrionário, estamos agora a definir o business plan, definimos o ano passado o plano estratégico. Fundamental para este centro arrancar, sem dúvida, parcerias com empresas, com o setor privado, mas também porque acreditamos que, contrariamente ao que disse o meu antecessor, o doutoramento dos docentes da Unilúrio é fundamental. Não há um centro de pesquisa e investigação sem doutoramentos e o rácio de doutorados na Unilúrio é muito baixo. E, portanto, vamos começar para já por apoiar uma série de programas de doutoramento e de mestrados na Unilúrio, para além do investimento em equipamento. Pronto, com isto me calo. Muito obrigada pela vossa atenção, disponível para questões.